Muito bom dia aos amigos das redes sociais. Eu sou Misael Caetano dos Santos, sou advogado e presido a Comissão de Igualdade Racial da OAB Paraná. Um dos temas que me fascina, que me traz uma certa curiosidade, talvez seja pela minha ascendência africana, eu sempre tive a curiosidade de estudar a escravidão no Brasil. É sabido que de todos que em 1888 ocorreu-se o fim da escravidão no Brasil, mas como se deu, como ocorreu, qual foi as figuras históricas para que esse movimento de transição do Brasil escravocrata para o Brasil do trabalho livre pudesse chegar. Sabe-se que a escravidão no Brasil ocorreu com a etnia negra, e tudo isso se deu porque na primeira metade do século XIX a Inglaterra já pressionava a coroa portuguesa a abolir a escravidão no Brasil. Entretanto, tal ato confrontava os principais interesses da elite do momento, cafeicultora, e principalmente dos próprios portugueses que lucravam com a mão de obra não remunerada, que era a mão de obra escravocrata. Fato importante é que em 1683, o decreto dos Estados Unidos de Abraham Lincoln acabaram de abolir com a escravidão nos Estados Unidos, que fortaleceu de certa forma a campanha abolicionista no Brasil. Políticos republicanos engajados como Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e dentre outros, em 1880 criaram a Sociedade Brasileira contra a Escravidão para acelerar esse processo. Outro cidadão importante foi José do Patrocínio, e também um jornal abolicionista que era de propriedade de Ângelo Agostini e a revista ilustrada de Joaquim Nabuco. Além de Nabuco e Patrocínio, intelectuais, jornalistas, advogados, estudantes aderiram a essa causa abolicionistas, dentre eles Castro Alves, o poeta baiano, José Bonifácio, o político Eusébio de Queiroz, Visconde do Rio Branco e Luiz Gama e Rui Barbosa. Alguns ativistas chegaram até a organizar secretamente fugas de escravos que foram libertos. Em 1871, criou-se a primeira lei de cunho abolicionista, apesar de antes ter sido criada a lei Eusébio de Queiroz, que foi a lei que proibiu a entrada de escravos no Brasil. Mas, em 1871, criou-se a primeira lei abolicionista, que foi a chamada Lei do Ventre Livre, defendendo o escravismo como uma instituição injuriosa que fere a imagem internacional do Brasil. A lei não foi levada a sério pelos imperialistas, mas mostrou-se números agravantes sobre a situação da mão de obra escrava no país, expondo a público. Ou seja, no Brasil, em 1871, ocorreu-se uma discussão muito grande acerca da escravidão no Brasil. Benjamin Constant, que foi um dos líderes do movimento republicano, tenente-coronel e professor da escola militar, incitou seus alunos militares a não defenderem mais o regime escravocrata. E em 1887, o Marechal Deodoro da Fonseca
responsável pelo colégio militar, informou a princesa Isabel que as tropas do exército estavam indisponíveis para capturar escravos foragidos, pois não eram capitães do mato. Ou seja, o Marechal Deodoro da Fonseca, um dos grandes políticos do Brasil, que teve um papel muito importante no movimento republicano do Brasil, disse para a princesa Isabel que, a partir daquele momento, 1887, as tropas do exército não iriam capturar mais negros. O ato do Marechal acabou ligando diretamente o movimento abolicionista com o movimento republicano, ou seja, os brasileiros que defendiam a República que era contra o regime monarquista, automaticamente adentraram no movimento abolicionista. Dessa forma, foi com isso que, com a crescente pressão para o fim do regime escravocrata, com a assinatura da Lei Áurea em 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel, entretanto, ocorreu-se, como eu disse para vocês, uma luta muito grande, que foi o chamado movimento abolicionista, liderado por esses grandes brasileiros, Castro Alves, Eusébio de Queiroz, Joaquim Nabuco, Ângelo Agostini, Visconde do Rio Branco, Luiz Gama, Rui Barbosa e outros negros também que participavam diretamente desse movimento abolicionista. Então, nessa época, de 1870 até 1888, o governo brasileiro, a monarquia brasileira e a elite cafeicultora brasileira e canavieira sofreu uma pressão muito grande, desde uma pressão internacional até a pressão de jovens brasileiros que lutaram veementemente para o fim da escravidão no